Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tio José aqui para gravar essa aula. Confesso que eu estou morrendo de saudades, mas que com fé em Deus todos esses problemas vão finalizar e daqui a pouco estaremos juntos novamente, tá bom? Vejam só, vocês lembram que nas aulas anteriores nós estávamos comentando sobre rochas? Em sala de aula mesmo, nós fizemos vários jogos, fizemos várias atividades com relação a essa temática. Hoje nós vamos complementar esse conteúdo, tá bom? Então eu vou falar mais alguns aspectos sobre as rochas e alguns exemplos que vocês não viram em sala de aula. Bom, vamos começar com a história. Era uma vez um rapaz chamado Zé da Rocha. Ele tinha 3 filhos. A primeira, a Meg, que é a mais esquentada. O segundo filho é o Ced, que se derretia com qualquer coisa. E o terceiro filho é o Matt, que vivia sempre em constante transformação. O que vocês acham? Meg, Ced, Matt, o que isso lembra para vocês? Perfeito, os tipos de rocha. Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Mas antes de entrar nesse conteúdo, gente, eu quero que vocês imaginem um bolo. Pensem em um bolo. O que a gente precisa fazer? Quais são os ingredientes que nós precisamos utilizar para fazer um bolo? Ovos, manteiga, farinha, todos esses ingredientes juntos vão formar um bolo. Mas vamos supor que esse bolo deu errado e ele fique totalmente duro. Ele fica um bolo totalmente solado. O que isso tem a ver com as rochas? Qual é a relação que a gente pode tirar aí das rochas? Gente, assim como o bolo, as rochas também são formadas por diferentes ingredientes. Quais são esses ingredientes? Os minerais. Então, as rochas, assim como os bolos, elas são formadas de diversos e diversos ingredientes. Só que esses ingredientes são os minerais. Então, o que eu posso dizer que é uma rocha? É a junção de vários minerais. E como a gente viu que o bolo deu errado, ele estava duro, que é uma característica da rocha, né? Ela ser mais densa, mais dura. Então, o que é uma rocha, gente? É a junção de vários o quê? Vários minerais. Ficou tranquilo? Ficou claro isso aí? Vamos lá. Tanto que se a gente for pegar uma rocha e ver, ampliar uma imagem de uma rocha, o que é que vocês estão vendo aí? Estão vendo vários pontinhos diferentes? Estão vendo várias estruturas aí? Então, são os diferentes minerais que vão formar a rocha, tá? Então, lembrando que a rocha é a junção de vários minerais. Só para deixar claro esse conceito. Vamos a um exemplo do granito. O granito ele é formado por 3 minerais. A mica, o feldspato e o quartzo, tá? Então, a rocha é um conjunto de vários minerais. O granito, por exemplo, é a junção da mica, feldspato e quartzo. Muitas pessoas acham que é granizo o nome, né, gente? Granizo é aquela chuva, né, de granizo. É bom que vocês saibam diferenciar. Granito é a rocha. O granizo são essas pedras de gelo aí que vão cair do céu. Para vocês fazerem essa diferenciação. Bom, como eu já falei para vocês, as rochas elas são mais duras. Ela tem esse material duro, esse material mais denso. Comparando aí com o bolo que não deu certo. Vamos lá, vamos começar pela primeira filha de Zé da Rocha, que é a Meg, que é a mais esquentada, que são as rochas magmáticas. Já falamos sobre isso em sala. O que vocês lembram das rochas magmáticas? Vamos lá. Gente, as rochas magmáticas, elas também são chamadas de ígneas. Por que, professor? Porque elas são chamadas de rochas ígneas. Gente, ígneo significa fogo. O que vocês lembram das rochas magmáticas que lembra fogo, que lembra alguma coisa desse tipo? Pensem um pouquinho, mas vamos lá. Gente, olhem aqui o nosso planeta. Nós temos a crosta terrestre, nós temos o manto e nós temos o núcleo. As rochas e o solo são formadas aonde que nós já vimos em sala? Na crosta terrestre. Só que, gente, dentro da Terra existe um material
bem quente, bem quente, bem quente, bem quente. Chamado de quê? Magma. Gente, essa parte mais pastosa, esse ponto, né, essa rocha com esse ponto pastoso, eu vou chamar de magma. E esse magma está na crosta terrestre? Não. Ele está dentro do nosso planeta. Então, nós temos aí o nosso planeta, né, as camadas, temos a crosta, o manto e o núcleo. Lembrando que as rochas e o solo são formados na crosta terrestre. E dentro, gente, tem uma substância muito, muito, muito quente, que é o chamado magma. O magma, gente, ele faz essa pressão na crosta terrestre. Então tá lá a crosta, tem lá o magma e ele vai fazendo essa pressão, 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 pressão. E esse calor tende ao quê? A subir. Quando esse calor sobe, o que é que vai acontecer, gente? Os vulcões. Então o que é que vai acontecer? Eu tenho o magma que está ali fazendo a pressão. Então o que é que vai acontecer? Ele vai ser expelido. A partir do momento que ele vai ser expelido, quando ele entra em contato com a superfície da Terra, ele vai fazer o quê? Se solidificar. Então, tem um material ali, muito quente, chamado de magma, que ele vai ser o quê? Expelido. Quando ele chega na superfície da Terra, ele vai o quê? Solidificar, formando as rochas magmáticas. Então, gente, as rochas magmáticas, elas são formadas através da solidificação do magma. O magma que não estava na crosta terrestre, ele estava na parte mais interna. Só que ele fez tanta pressão na crosta que rompeu essa crosta e foi expelido e depois se solidificou, formando as rochas magmáticas. Gente, ó, o magma ele vai extravasar e resfria, né? Só que quando ele sai, ele vai para a superfície da Terra, ele não vai ser chamado mais de magma, ele vai ser chamado de lava. Não é larva, é lava, ok? Então, o magma extravasa, resfria e solidifica. Então, assim são formadas as rochas magmáticas, através desse magma que resfriou e solidificou. Gente, ó, nós temos as rochas magmáticas extrusivas, chamadas de vulcânicas, e nós temos as rochas magmáticas intrusivas. Como assim, professor? Qual seria a principal diferença? Gente, as rochas magmáticas extrusivas, esse significa fora, ou seja, ela vai ser formada fora, ou seja, na superfície da Terra. Por exemplo, nós vimos agora que o magma ele vai ser expelido para fora e vai se solidificar e formar uma rocha magmática. Então, ele foi formado fora. Rocha magmática extrusiva, fora. Ele vai ser formado na superfície da Terra. Mas tem as rochas magmáticas intrusivas, que elas são formadas dentro. Então, o magma não estava ali dentro, gente, depois ele foi expelido. Mas tem uma parte que continua lá dentro. E mesmo lá dentro, ele pode se resfriar. Mas aí vai se resfriar num processo muito mais lento. Então, quando essa rocha ela vai se resfriar dentro, sem ser na superfície, eu vou chamar ela de intrusiva. In significa dentro. Significa fora. Então, a rocha magmática extrusiva, ela vai ser formada fora, vai ser formada na superfície da Terra, né? Na crosta terrestre. Já as rochas magmáticas intrusivas, também chamadas de plutônica, elas são formadas dentro. Lembrando que a rocha magmática extrusiva, ela é chamada também de vulcânica, e a rocha magmática intrusiva é chamada de plutônica. Deixa eu beber só um pouquinho de água aqui, viu? Gente, um exemplo de rocha magmática extrusiva, basalto. Rocha magmática intrusiva, granito. Agora, qual seria, gente, a diferença? Tá, tudo bem. Intrusiva, dentro. Extrusiva, fora. Mas qual, se eu olhar para uma rocha, ou falar, professor, como é que eu sei se ela é intrusiva ou extrusiva? Gente, vamos pensar no seguinte. O basalto, ela é uma rocha mais